começaram a cantar: encontrei um amigo em Cristo, Ele é tudo para mim. Ele é o mais belo entre os milhares para minha alma. E o meu pai começou a tocar: Jesus segurou a minha vida e não vai mais largar. Aleluia! Eu disse que Jesus segurou a vida dele e não quis largar mais. Eu disse que Jesus segurou a minha vida. Você pode correr, pode esconder aonde você quiser, mas você não vai correr dele. Glória a Deus. Me dá esse testamento pequenininho aí, por favor. Obrigado. Eu nasci nesse mundo dia 15 de março de 35, bem no meio da depressão. Mais da metade da força-tarefa da América não estava trabalhando. Não havia ajuda do governo naquela época. E as pessoas estavam lutando para colocar comida na mesa. Mais estranho é que, ainda que meus pais fossem muito pobres, minha mãe e meu pai, eu era o primogênito na família e nasci na casa de um dos homens mais ricos naquela parte do mundo, meu tio. E sua esposa era irmã de minha mãe. E hoje, no dólar inflacionado, acho que ele valeria pelo menos 50 milhões de dólares. Ele era dono de milhares de acres de terra que estavam cheios de poços de petróleo e poços de gás natural. Ele era dono de milhares de vacas também. Se você ficasse muito perto dele, ele sempre dirigia uma caminhonete velha caindo aos pedaços. E quando ele falava, dava para ouvir ele a meio quilômetro de distância. Ele era um cara duro e falava palavrão demais. Quase toda palavra era palavrão. Ele podia ensinar os amaldiçoadores a amaldiçoar, né? Sempre eles falam que marinheiros xingam muito, ele xingava mais. Como eu falei, eu nasci na casa dele, bem no meio da depressão. E até aquela hora, 3 ou 4 anos depois daquilo, o meu pai nunca tinha visto uma Bíblia, nunca tinha escutado uma canção evangélica. Imagina só, hoje, no clima de hoje, naquele mundo, nascido em uma casa que não conhecia Deus, nunca tinha ido para a igreja, sem ver uma Bíblia até ter 25 anos. Sem ouvir uma canção evangélica. A minha mãe, mesma coisa, na mesma situação. Interessante, olha, como Deus usa as coisas, é demais. Coisas que nunca pensávamos que Ele poderia usar ou usaria. O meu tio, o nome dele é Lee Calhoun, um nome conhecido aqui no sul. Lee Calhoun. Ele estava naquela caminhonete caindo aos pedaços, virou a esquina em nossa cidadezinha em Ferrydale, Louisiana, e viu 2 mulheres arrancando gramas com a mão ali no lote vago. Ele sabia quem era dono do lote, né? O outro milionário tínhamos na cidade. E Deus, olha, é impressionante como Deus pode colocar as coisas no tempo certo. Oh, glória a Deus! Ele sabe como colocar tudo no seu tempo certo. E você olha para o passado e fala: só Deus para fazer isso. Ele parou aquela caminhonete, né? Foi até onde elas estavam. Era uma mulher e sua filha de 17 anos. Era a mãe da Lester Summerall e sua irmã. Lester Summerall, que se tornaria uma das maiores evangelistas do mundo. E o meu tio chegou até essa mulher e com aquela voz grossa falou: o que vocês estão fazendo? E falaram: estamos limpando o lote. O que você vai fazer
vamos levantar uma tenda. E o que você vai fazer com uma tenda? Vamos ter um avivamento. Glória a Deus. E ele falou: quem mandou você? Isso é demais, viu? Quem mandou você? A irmã Samarol levantou e falou: Deus nos mandou. Deus nos mandou. Deus nos mandou. E ele disse: quanto você tem? E ela falou: não temos dinheiro. Ele ficou ali sem sonhar que os bancos na época não iam emprestar nada para a igreja, e ele emprestou o dinheiro para construir aquela igreja. Emprestou, a maioria ele até deu. E eu estava com ele, né, antes dele morrer, e como Deus pegou aquele homem e usou para construir aquela igrejinha da Assembleia de Deus. Minha família inteira foi salva ali, aleluia. Minha família inteira aceitou a Deus. O Jerry Luz, a mãe dele, o pai dele aceitaram a Cristo ali. A mãe do Mickey Gillis e o pai dele também. Aleluia. Que Deus poderoso nós servimos. Que Deus poderoso nós servimos. Meu pai tocava violino, tocava muito bem. E tinham estavam tendo uma pesquisa na cidade, né? E o meu pai tocou um preçozinho, né? Estavam tendo um concurso na cidade, uma disputa. Meu pai ganhou. Aí o outro nome chamava Pot Watson. Ele chegou para minha mãe e para o meu pai, acho que 6 meses depois, e disse: filho, era o sobrenome do meu pai. Ele disse: eu quero que você venha para a igreja comigo. Tinha aceitado a Cristo, né? E o meu pai falou: o quê? Vai para a igreja. Igreja? Sim, igreja. E quero que você venha trazer o seu violino. Eu estou tocando a orquestra da igreja e quero que você toque também. E a orquestra da igreja era esse violino, esse piano e um violão. E meu pai falou assim: levar meu violino não importava, ele era como Bob Henderson, né? Você escutava uma canção, ele tocava bem. E chegou naquela igreja, nunca tinha entrado na vida dele. Nunca ouviu, como falei, uma canção evangélica. Ele e minha mãe tocaram em boate, só isso que faziam para viver. E o Pop Watson falou: sobe aqui no púlpito. E o meu pai subiu no púlpito e começaram a cantar: encontrei um amigo em Cristo, ele é tudo para mim. Ele é o mais belo entre os milhares para minha alma. E o meu pai começou a tocar: Jesus segurou a minha vida e não vai mais largar. Aleluia. Eu disse que Jesus segurou a vida dele e não quis largar mais. Eu disse que Jesus segurou a minha vida. Você pode correr, pode esconder aonde você quiser, mas você não vai correr dele. Glória a Deus. E eu me lembro da noite. Eu tinha 5 anos. Mas eu lembro da noite, quando ele e minha mãe disseram sim para Jesus Cristo. Eu me pergunto aonde eu ia acabar, se você permite me expressar assim. O que teria acontecido comigo se não tivessem Jesus? A razão pela qual lutou contra aquilo por 1 ano. Eles iam para a igreja e não aceitavam a Cristo. Mas ele, criado na depressão, lutando para colocar comida na mesa, queria fazer dinheiro,
Essa era a ambição dele, fazer dinheiro. E ele estava à beira de fazer algumas coisas, ele nunca me falou o que era, mas era contra a lei. Na verdade, ele, o pai do Mickey Gillis, o pai do Jerry Lewis e mais uns outros aí estavam fazendo moonshine. Você vê de uma família bruta, hein? Vim sim, é verdade, viu? Licor falsificado é o que eles faziam. Elliot Ness tinha acabado de ser transferido de Chicago, Illinois, para onde morávamos, né? Perto dali. Não era o Ness que foi pego naquele dia. Eu não sei se ele trabalhava para o Ness ou não, mas agentes do governo com espingardas apareceram do nada, né? A minha mãe estava lá também. Ela estava grávida de 9 meses de mim. E aqueles agentes do governo disseram assim: você vai ser preso agora. Ele orou para minha mãe, olha, mais uma vez, falando de Deus, hein? Ele sabia que ela estava grávida. Olhou para o meu pai tinha 19 anos. Quem iria ser meu pai, né? E disse: essa é sua esposa, menino? Meu pai falou sim. E ele falou: olha, menino, eu não quero te colocar na cadeia com sua esposa para ter um bebê, viu? Vou virar minhas costas. Aquele agente do governo, Durão, falou: vou virar minhas costas por 1 minuto. E quando eu voltar, se você estiver aqui, você vai para a cadeia. Meu pai podia ter corrido na Olimpíada. Olha, saiba disso. Ele pegou e largou correndo. Eu nasci 2 semanas depois. Mas ele queria fazer dinheiro. Não importava como ele ia fazer, porque crescendo naquele ambiente, né, de pobreza. Mas naquela noite ele aceitou a Cristo. E olha só, o mais maravilhoso aqui, meus pais, olha, eles eram pão duros. Rapaz, o meu pai apagava toda a luz em casa antes de sair para não gastar eletricidade. Não queriam gastar a mais na conta. Quando eu era criança, estou falando de mesada, não existia. Olha, comecei a comprar minhas roupas com 10 anos de idade. Comprei tudo que eu usava. Eles me ensinaram isso. Me ensinaram a respeitar o dinheiro. E o único que eu já encontrei que foi perto do que eles faziam é a França. Eu quero que você saiba que ela protege o dólar que você oferta, ouviu bem? E ele falou: glória a Deus pela França, glória a Deus por ela mesma, porque ela pega $10 e faz chegar no 12. Me ensinaram, olha, o mais maravilhoso é o seguinte, estou tentando passar para você. Por mais que segurassem o dólar, olha, seguravam mesmo. Começaram a dar o dízimo na hora. E essa é a ordem que Deus descreveu para prosperarmos. Tem alguém aqui? Não, levanta a mão, não quero te envergonhar. Tem alguém aqui que não crê nisso? Se você não crê, você está jogando o plano de Deus para prosperar
fora. E escuta aqui, vou falar daqui a pouco disso. Me ensinaram, e quando eu tinha 8 anos fui salvo. A minha mãe me mandou e falou assim: filho, todo dólar que você fizer, 10 centavos é do Senhor, e uma oferta fora isso. Fui criado com isso. Aprendi isso quando era criança. Dízimo. E a minha mãe, quando eu fazia um dinheirinho, ela me perguntava: você deu dízimo? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pelo que sei, posso estar errado, mas pelo que sei, eu e a Francis damos os dízimos de todo dólar que já fizemos desde a época que, quando eu tinha 8 anos, né, quando nos casamos, até agora. Olha, o mais lindo disso é que Deus começou a abençoá-lo, o meu pai. Olha, eles não compravam nada no crédito, nada. Se você não pagasse na hora, não compravam. E ele construiu uma casa nova, Deus o abençoou demais. Ele levantou uma mercearia. E as pessoas mandavam, olha, o Senhor mandava clientes, viu? Você não sabia que ele fazia isso, não é? Ele pode fazer tudo. E ele comprou terra. Ele não era fazendeiro, mas começou a comprar fazendas. E explodiam as plantações dele. Ele começou a mexer com pele. Você nem sabe o que é isso, né? Mas ele começou a mexer com peles. Olha, pele, tudo que é pele para pessoas ricas que compram para se aquecer, né? E Deus abençoava tudo que ele fazia, virava ouro. E ele deu dízimo de todo dólar e dava ofertas também. Construiu uma casa novinha, pagou dinheiro vivo. Carro novo, pagava dinheiro vivo também. Deus ia abençoando ele. Estou te fazendo entender uma coisa: aqui estava um homem que era mão de vaca demais. Olha, segurava, amarrava mesmo. Mas era fiel na oferta a Deus. Fiel à oferta a Deus. E quando você decide ofertar a Deus, Ele vai devolver para você. Ele disse: abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção que você não pode nem conter, por causa da abundância dela. Eu não tenho condição de dar dízimo, você não tem condição de não dar. Chegou o dia, eu me lembro como se fosse em nossa nova casa. Ele ligou para mim, para minha irmã, para minha mãe e disse: estou vendendo a loja, estou vendendo a terra, vendendo esse negócio, aquele negócio. Eu tinha 15 anos de idade e eu gostava do que tínhamos. Casa nova, lugar bonito, carro novo. Eu gostei. E eu lembro de perguntar: o que o senhor vai fazer? Ele falou: vou construir uma igreja. E eu falei: hã? Aí ele falou: Deus me chamou para pregar. Eu falei: como é que é? Vou construir uma igreja. Falei: você vai para onde? Vou para Louisiana. Vivíamos na grande metrópole de Faraday, sabe, um lugar grandão, com 5.000 pessoas lá. Estávamos indo para Wisner com 300 pessoas. E eu pensei: meu Deus. E eu sentei na cama e falei: você está brincando, você vai para Wisner? Isso aí é... meu Deus. Mas ainda assim, isso é Deus, olha. Não só isso, mas trabalhando com esse garoto aqui também, pois ele sabia que quando aquela igreja foi construída, eu e o Jerry íamos tocar piano para o meu pai, e o lugar estava cheio, até a gente ficava de pé. E um dia, minha irmã falou: tem uma menina nova que acabou de entrar no coral.
Aí eu falei assim: eu não estou interessado nisso não. Aí ela falou: se você ver ela, você vai ficar interessado. Aí eu falei: ué, como é que você sabe? Qual o nome dela? O nome dela é Francis. E eu falei: não estou interessado não. Mas no outro domingo eu estava lá. Eu estava olhando para o coral. E eu vi ela. Glória a Deus. O Espírito Santo falou: olha ela lá, olha ela lá. Glória! Aleluia! Aleluia! Olha só, Jesus trouxe salvação total, vitória, vitória. Glória a Deus! De repente o Wisner se tornou maior que Nova York. Mas Deus o abençoou, porque ele era fiel com suas ofertas. Vou ler mais uma vez para você. Salomão escreveu e falou: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Do que é que ele está falando? 7 e 8. Deus não só fala as coisas por falar. Tem uma razão para tudo que ele diz. 7 era e ainda é o número perfeito dele. Quer dizer perfeição. E é lindo que 8 é o número da ressurreição. 8 é o número da ressurreição. É o primeiro dia depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele está te dizendo que, deixa eu dizer assim, olha, se você for fiel a ele, ele será fiel a você. E ele vai ressuscitar o que você fizer por ele. Ele vai ressuscitar, ressuscitar, ressuscitar. Escuta com atenção aqui. Quando você aceita Cristo, você entra na economia de Deus. Você sai da economia desse mundo e você larga a economia da Wall Street ou o que for, e você entra na economia do Senhor. Glória a Deus. O que você faz com essa economia é outra coisa. Deixa eu dizer assim, existem milhões de cristãos. Olha, dar o seu dízimo tem uma jogada aí, uma jogadinha. Em primeiro lugar, aonde você dá seu dízimo? Você sabia que a maioria do dinheiro, não estou exagerando, dado para o que dizem ser a obra de Deus, na verdade é para a obra do diabo? Escuta o que eu estou falando. Olha, eu recebo sempre cartas e falam: irmão Suega, aonde eu dou o meu dízimo? Não é difícil de responder. Você dá o seu dízimo aonde você está sendo alimentado. Dá o seu dízimo naquilo que te alimenta. Te ajude a aprender desse livro. E apresenta o Espírito de Deus para você. Ali você apoia. Que está ali. Você está entendendo bem? A maioria do dinheiro que é dado, eu lembro que um irmão chegou para mim, estava apoiando isso há alguns anos atrás, ele apoiava muito nosso ministério, eu estava muito agradecido. Aí um dia ele falou: eu vou dar milhares de dólares, ele era um homem de negócio, para um orfanato no Haiti. Olha, se for um orfanato de verdade ali, é muito bom, é bênção. E eu falei: olha, você conhece para que você está ofertando? Ah, é claro, claro. Falei: olha, você tem certeza? Sim, eu tenho certeza.
E ele não tinha certeza nenhuma. Eu falei: isso aí é entre você e Deus, faça o que o Senhor te mandar. E eu acho que é isso que eu devo apoiar. Um mês depois ele voltou e me ligou no telefone chorando e falou assim: eu dei dezenas de milhares de dólares. Eu fui ver o que o meu dinheiro tinha feito. E ele falou: nem tem orfanato lá. Ele falou: é mentira. E eu falei: foi o que eu tentei te falar. Você ficaria chocado com a quantidade de dinheiro. Você pode falar: eu apoio minha denominação. Olha, não estou falando para você não fazer isso. Talvez você tenha que fazer isso, mas só porque a sua denominação não quer dizer nada. O que ela está pregando, o que ela está ensinando, o que está te dizendo, você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, naquele ministério. Se estiver, você precisa apoiá-lo. Mas se não, deixa eu falar de outra coisa aqui, né? Falar do outro lado aqui rapidinho, do oposto. Um irmão, 1700, 1800, a Inglaterra, a Escócia e Gales produziram quase que todos os missionários que saíam no mundo todo. Deus usou aqueles países grandemente naquela época. Um homem apoiava muito e falou: eu vou para a China. Era onde ele estava ajudando na época, isso antes de virar comunista. E olha, pela graça de Deus, vamos colocar Novos Testamentos, Bíblia do Expositor lá na China. É ou não é? Glória a Deus. Impresso em chinês, impresso agora. Ah, toma aí, diabo. E ele disse: vou ver o que meu dinheiro está fazendo. Foi ver. Ele estava junto com o missionário em seu carro e viu algo que foi chocante para ele. Ele viu um homem segurando um arado, e ao invés de um boi puxando o arado, outro homem estava puxando. E ele falou para o homem parar e disse assim: eu nunca vi nada assim. Ele falou: ainda bem que você me mandou parar, porque aquele homem, o filho dele, o filho está puxando o arado, são membros da igreja que você ajudou a construir. E ele disse: eles não tinham nada para dar, dinheiro nenhum. Então ele vendeu o boi que tinha. E agora, para trabalhar, o filho tem que puxar o arado. E esse homem ficou no carro e pensou assim: eu pensei que eu era consagrado ao Senhor, mas depois que vi isso aí, eu sei que minha consagração é muito rasa comparada com isso. Glória a Deus. O que o seu dinheiro está fazendo, para onde ele está indo. E escuta aqui, isso é lindo. A maioria das pessoas leem, não tem a menor ideia do que quer dizer, mas eu quero ler e dar para você. Diz aqui assim: ele disse, ele, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O que ele quer dizer aqui? Do que ele está falando? Ele está falando o seguinte: veja bem, o mundo e os cristãos, se não tomarem cuidado, vão seguir, né, o que o mundo diz. Se eu tivesse nascido em uma família diferente, eu poderia ter feito coisas grandes. Talvez se eu tivesse nascido em um lugar diferente, com mais oportunidades, eu poderia ter feito grandes coisas. Se eu tivesse nascido, não importa
ele nos fala ali naquela passagem que li, que quando você serve a Deus, não importa onde você nasce, não importa a cor da sua pele, não importa qual família você nasceu, nada disso importa, porque Deus é capaz. Se aquela árvore cai para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, não importa. Você serve um Deus que é capaz de fazer tudo. Glória a Deus. E aí ele falou, eu não vou ler tudo, mas ele falou, não tente descobrir como eu te abençoei. Não tenta descobrir como eu vou fazer. Apenas seja fiel e deixe o resto nas minhas mãos. Glória a Deus. Ele disse, você sabe como o caminho, ou como uma garotinha ou um garotinho, como o osso deles é formado no ventre da mãe deles? Os doutores mais brilhantes, temos vários médicos que vêm aqui para essa igreja e é bom tê-los aqui. Eu não sei se estão aqui nessa manhã, mas eles não sabem até hoje como que uma criança é formada no ventre da mãe. Não sabem. Mas Deus sabe como. Ele disse, esquece como eu faço. Eu sou capaz de fazer, não importa como. Muitos de vocês ouviram Jim Moseley contar. Eu peço ele pedir de 90 em 90 dias no programa da Mensagem da Cruz. E ele já contou aqui na igreja. E olha, é um milagre, é uma história milagrosa. Ele e a família dele ficaram 12 anos no Peru. 12 anos. E o Senhor os enviou para as áreas mais pobres do Peru. A capital daquele estado, né? O estado mais pobre. E estava cheio de bêbados, superstição, poderes das trevas. E ele armou um púlpitozinho feito de madeira assim, ó, na praça, deixaram de fazer aquilo e começou a pregar. E por mais de um ano só haviam 10 a 20 pessoas cada noite, toda noite, 7 noites por semana. Mas chegou uma hora que Deus começou a se mover. Milagres começaram a acontecer. Os olhos dos cegos começaram a se abrir. O câncer começou a ser curado. E as multidões começaram a vir. E não tinham cadeiras, ficavam de pé. Alguns andavam 5 ou 6 milhas. Olha o que eu quero dizer para você. Da época que ele começou naquela área, e eu sei que eu conversei com o líder das Assembleias de Deus de todo o mundo missionário, e ele me falou, irmão Swagger, agora ele já faleceu, mas ele me falou na época, irmão Swagger, aquele homem fez mais pelo reino de Deus do que qualquer outro missionário que já enviamos do mundo todo. Desde o primeiro dia, 10 a 15 pessoas no culto ali. Ele tirava uma oferta e ensinava o povo a dar a Deus, porque olha, não eram só pobres, eram pobres num ponto que não tinham nada para comer. Alguns estavam vendendo suquinho na rua, tentando conseguir algum dinheiro para colocar comida na mesa, tentando vender pipoca na rua para conseguir dinheiro. Você está falando que ele pegava dinheiro desse povo? Sim, mas estava ensinando a eles. E o segundo detalhe que eu quero que você entenda é que ele estava ensinando a eles que se você ofertar a Deus, Ele vai devolver a você. Ele vai abrir as janelas do céu, derramar uma bênção
incomparável. Glória a Deus. Você escuta aqui, que dá o seu dízimo, que oferta a Deus, você deve esperar que Ele te abençoe. Não, está fraco demais. Vamos lá, glorifica o Senhor com palmas aí. Ele falou na palavra dele: fazei prova de mim. Para você ver. Me testa, faz prova. E ele fala: espere que Deus te abençoe. Ouviu bem? Você que é fiel em sua oferta, e vou te ajudar com algo aqui, hein? Espere que Ele te abençoe. Espera aí. Ele nem sempre trabalha como você quer. Passou um ano inteiro sem bênçãos. O Senhor, olha, a fé sempre é testada. Grande fé é testada grandemente, toda fé é testada. Bem, eu ofertei, mas não ganhei nada de volta. Eu não culpo o Senhor, se eu fosse Ele, eu também não te dava nada. Ó, magrelão. Mas você tem que estar decidido. Senhor, o que o Senhor fizer comigo, essa é for me, running out the door on this cold morn, with thoughts I just can't shake. My heart yearns to see you again. You're the girl that makes my heart ache. So I run to your door and hear your voice. I take you in my arms like never before. All I can think is there's no one else like you. All day, always together. All your thoughts of trouble, you're slipping away. And to see you again, you're the girl that makes my heart ache. So I run to your door and hear your voice. I take you in my arms like never before. All I can think is there's no one else like you. coisa certa a se fazer, eu vou fazer. E falaram, irmão Suega, eu quero dar o dízimo, mas eu tenho, uma anotação aqui, eu tenho uma conta a pagar aqui, eu tenho que pagar meu aluguel, tenho que pagar o carro, tenho que pagar não sei o quê. Não importa quantas contas você tenha. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão adicionadas a você. E Deus começou a abençoar na cidade do Peru. Algumas pessoas ali que estavam famintas, não tinham como cuidar de seus filhos, são chefes de corporativas hoje. Alguns têm várias lojas. Ele construiu um centro evangelístico que cabem centenas de pessoas sem dinheiro daqui, eles que ofertaram, porque Deus os abençoou. Olha, hoje existem 10 grandes centros evangelísticos naquela cidade, naquele estado, porque acreditaram nesse homem de Deus quando ele falou que eles só tinham que dar o que tinham, e só. Mas Deus abençoou porque Ele os ensinou a esperar que Deus abençoasse. Glória a Deus. Dá para ver que hoje foi bom, hein? Aleluia ao Cordeiro.
dá para ver alguns de vocês. Eu acho que eu vou começar a dar o dízimo. Chegou a hora. Chegou a hora. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai te colocar em primeiro lugar. Glória a Deus. E se as bênçãos não chegarem imediatamente, não importa. Senhor, estou fazendo o que é certo e eu vou continuar fazendo, porque é a coisa certa a se fazer. Mas você não tem que se preocupar, vai chegar uma hora, em breve ou lá no futuro, Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar uma bênção. Glória a Deus. É o programa dele para a prosperidade. Ele não mudou desde a época de Abraão, quando ele deu o dízimo a Melquisedeque. Você sabia, eu tenho que fechar aqui, você sabia que no judaísmo, que eles eram obrigados debaixo da lei a dar 23,5% de dízimo? 23,5%. Tinham que pagar 10% para manter o templo, né? E o sacerdócio. Mais 10% para que fossem capazes de ir a todos os dias de festa, porque tinham 5 todo ano, ir até eles. E não podiam dizer, não tem dinheiro, eles tinham que separar 10% para viagem e 3,5% para caridade, para ajudar quem não tinha nada, por aí vai. Mas lembra-se que Ruth começou pegando o que restava, o que caía no chão da colheita. Ela era moabita. Ela não era nem judia, ela era moabita. E ela começou a colher trigo no chão. Era o caminho judaico de ajudar, né, os pobres, deixando algumas partes sem colher. E ela começou, né, e acabou em breve dona do campo todo. Vamos lá, Felipe. Glória a Deus. Alguém tem que bradar. Alguém louva aí. Glória a Deus. Se levante, por favor. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Me ajuda no piano, por favor, vai. God in the rivers you think are uncrossable. Olha, como é que é o nome dela? Hillary Clinton. Ela e o Donald Trump. Os dois estão dizendo que vamos te deixar ricos. Vamos te dar isso e vamos te dar aquilo. E eu não quero ser sem educação, mas eles não podem dar nada para ninguém. Mas eu sirvo alguém que é capaz de abrir as janelas do céu e derramar uma bênção como você nunca viu antes em sua vida. What you got in your river that you think are uncrossable? Well, God, any mountain that you can't tunnel through. Well, God specializes in things from the person. Não preocupa comigo não, que eu ainda sou homem. Quieta aí, rapaz.
Olha o que eu quero que você faça. Tem muitos de vocês para vir à frente. A razão pela qual isso está na minha mesa é porque eu não carrego uma carteira comigo. A Francis pega todo o dinheiro mesmo. Mas se você tem uma carteira aí, ou uma bolsa, se você é mulher, quero que você entregue ao Senhor. Não, eu não vou tirar a oferta não, mas eu quero que você diga: Senhor, isso aqui é seu de agora em diante, ó. Levanta, glória a Deus. Well, got any river you think Te oferecemos aquilo que só o Senhor pode fazer. Pedimos que toda pessoa, não só aqui no santuário, mas pela televisão, pela internet, pela rádio, pelo satélite, no mundo todo, Senhor, que Tu venhas abençoar a obra de Suas mãos. O Senhor falou que se plantarmos pouco, colheremos pouco. Se plantarmos muito, colheremos muito. E Senhor, entrego minhas finanças a Ti hoje, em nome de Jesus Cristo. Te damos louvor e glória, amém e amém. Cumprimente quem está do seu lado. Well, that's the kind of God that I